Reconstituição, Márcia, conta pra gente os detalhes, girando a informação na tela da Record. Balança, Márcia. Conto tudo e mais um pouco, Valentim. Nós estamos então aqui na rua Amadeu Amaral Brigagão, no Parque Vicente Leporassi, onde aconteceu a reconstituição nesse conjunto habitacional no apartamento térreo do meu lado direito, Valentim. Os trabalhos começaram por volta das 9h30 da manhã. Essa reconstituição foi conduzida pela a delegada Juliana Paiva, que chegou com toda a sua equipe, e durante essa reprodução, os policiais civis eles utilizaram um boneco, um manequim, para poder representar a Fernanda Cristina, que infelizmente foi assassinada pelo próprio namorado, o Alexandre Júnior, que inclusive está preso, mas compareceu nessa reconstituição. Então, Valentim, a viatura onde ele estava ficou posicionada bem aqui. Assim que o policial, então, abriu a viatura para que ele descesse, nós tentamos conversar com ele. E o que percebemos é que o Alexandre demonstrou um comportamento muito frio. Eu perguntei para ele como que é, Alexandre, voltar bem aqui ao local do crime. Ele simplesmente preferiu o silêncio. Então, o autor do feminicídio foi levado, então, para o apartamento da Fernanda. E lá, ele, de acordo com a delegada, ele cooperou com os trabalhos, falou tudo o que havia feito e pareceu não demonstrar arrependimento. Enquanto ele estava no apartamento, a irmã da Fernanda estava bem aqui do meu lado esquerdo, só que do lado de dentro, acompanhando tudo. Ela que ficou frente a frente com o assassino da irmã. Ela ficou tão nervosa que ela mal conseguia falar. Ela acompanhou tudo de perto. E quando a reconstituição foi concluída, Valentim, o Alexandre foi retirado, então, do apartamento, saiu aqui do conjunto habitacional e levado então para a viatura. Tentei novamente falar com ele, mas ele novamente ficou calado. Enquanto ele era levado novamente para a viatura, a irmã da Fernanda, Aline, que nos concedeu entrevista, ela, muito indignada, começou então a xingá-lo aqui, pedindo para que a justiça fosse feita, para que ele apodrecesse na cadeia. Olha, foram momentos de muita tensão, não só a Aline, como também outros familiares e alguns moradores que estavam aqui acompanharam então o trabalho da polícia. Inclusive eu cheguei até a conversar com a delegada Juliana, que deu mais detalhes sobre o que foi feito dentro do apartamento da Fernanda. A Aline, a irmã da vítima, disse inclusive que o apartamento está praticamente vazio. Lá dentro só restaram as máquinas de costura que a Fernanda usava para trabalhar. Então, para ela chegar até aqui e ter que se deparar com tudo aquilo que ela acabou presenciando foi muito doloroso, foi muito revoltante para ela. Mas vamos então relembrar esse caso, Valentim. Olha, esse crime aconteceu então no mês passado. Esse crime aconteceu então no mês passado, no apartamento, então, da vítima. E o assassino de 35 anos, que é o Alexandre Júnior, ele, após o crime, foi preso, permanece atrás das grades e vai ficar lá até o julgamento. E no dia do feminicídio, ele chamou o socorro 1 hora depois de matar a Fernanda. Porém, os socorristas desconfiaram da ação. De primeiro momento, ele tentou alegar que a mulher teria cometido suicídio, mas depois acabou confessando que, além de esganar a própria namorada, ainda desferiu um golpe de faca nela. Segundo testemunhas, o casal estava junto há cerca de 5 meses e brigava constantemente. Durante o depoimento à Polícia Civil, houve até uma reviravolta no caso. A princípio, o Alexandre relatou que matou Fernanda porque ela não queria terminar o relacionamento. Mas em contato com os familiares dela, eles desmentiram então a versão do assassino e relataram que um dia antes do crime, ela mesma decidiu dar fim ao namoro por não suportar o vício de Alexandre, que é usuário de drogas. Hoje nós conversamos com a irmã da Fernanda, a Aline, que ficou indignada em ter que voltar ao local do crime e ficar frente a frente com o Alexandre no momento da reconstituição, e também com a delegada responsável pelo caso, a doutora Juliana Paiva, que é a delegada da Delegacia da Defesa da Mulher. Vamos ouvir o que elas dizem.
Agora, a polícia terminou as suas investigações e o processo vai seguir ali no âmbito do judiciário, com o Ministério Público. As investigações foram encerradas, os laudos já foram concluídos, a reprodução simulada dos fatos será apresentada pelos peritos logo mais e o inquérito encerrado. Foi um crime bem cruel e que é o crime que tem a pena mais alta do Código Penal, feminicídio. Vai para a júri popular, se assim for denunciado como feminicídio consumado, e a gente sabe que será dessa maneira que o processo seguirá. E a gente precisa de elementos comprobatórios dessa prática. Quando nós falamos em uma reconstituição simulada dos fatos, isso dá oportunidade, em âmbito do tribunal, mesmo do júri, ter uma percepção clara de como os fatos ocorreram. O início, o meio e o fim da trama delituosa. É revoltante. É muito revoltante. Sabe, do sentimento de ódio, de raiva, de impotência pra gente não poder fazer. Eu tô inteirinho, tô tremendo. É uma impotência da gente não poder fazer nada. Como que é pra você passar em frente ao apartamento dela e ver que nunca mais vai vê-la, ver que tá tudo perdendo o sentido de uma certa forma, já que não tem ela mais aqui? Márcia, eu cheguei no muro que eu chegava pela avenida, eu falava assim, ó, Fernanda, ela ia abrir o portão pra mim, agora não tem mais. Essa voz. É muito difícil. Muito. Nossa, é um trem que eu não consigo explicar. A vontade é fazer justiça com a própria mão. Olha, eu não tô aguentando, nem tanto que eu tô tremendo. Aí você imagina se essa mulher já estava ali, né? A irmã, cara a cara com o assassino, né? E como ela falou, se ela tivesse a oportunidade de ficar com ele, né? De fazer com ele o que ele fez com a irmã dela, né? A gente fica revoltado em ver um caso como esse, mas a gente sabe que não é, infelizmente, esse o caminho, porque senão ela também se torna, né? Se iguala ao assassino. Agora, Márcia, só para finalizar então, a advogada, ou melhor, a delegada falou sobre a conclusão das investigações, do inquérito e caminhar para a justiça, pode se tornar um julgamento com o júri popular, mas a causa, né, desse feminicídio foi realmente ciúmes, foi porque a Fernanda queria se livrar desse relacionamento, que é um relacionamento tóxico, pelo que eu entendi foi isso, esse homem não aceitava a separação e se aproveitou para covardemente assassiná-la com golpes de faca, é isso, Márcia? Exatamente. Olha, segundo a Aline, a irmã da Fernanda, ela nos disse o seguinte, olha, a família já conhecia o Alexandre. Inclusive, a Aline chegou a estudar com ele quando eram mais jovens. E depois de algum tempo, a Fernanda passou a se relacionar com ele. E ela só foi descobrir quem realmente ele era a partir do momento que começaram, então, a namorar. Descobriu que ele era usuário de drogas, um cara que não gostava de trabalhar. Ele sempre vinha até o conjunto habitacional, sempre o apartamento dela, batia na porta, querendo conversar, querendo ficar com ela. E ela já, muito desgostosa desse namoro, colocou um fim, mas ele não aceitou. E aí, Valentim veio até aqui na maior frieza, entrou no apartamento dela e cometeu, então, esse crime brutal. Aliás, além do feminicídio, Valentim, pesa contra ele também uma acusação de ter abusado sexualmente de uma menina de 12 anos de um relacionamento anterior. Então, ele teve um relacionamento anterior e teria abusado, então, dessa menor de idade, o que também acaba, de certa forma, pesando ainda mais a ficha criminal do Alexandre. Agora, ele tirou a vida dessa mulher trabalhadora, independente, por não aceitar, então, o fim do relacionamento. E agora, após a conclusão dessa reconstituição e de tudo que se foi apurado, tudo então segue para o Ministério Público, ele permanece preso e tudo leva a entender que Alexandre vai sim para a júri popular. E a gente segue acompanhando então esse caso. Eu volto com você, Tio.